Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. É sempre um prazer tê-los aqui. Confirmem para mim, por gentileza, se estão me ouvindo bem. Boa noite, André. Tudo certo? Opa, maravilha, então. Ô, Flávio, tá vendo aí também o slide? Tá tudo ok, André? Então, maravilha, pessoal. Aula gravada, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, pessoal. Ontem, então, nós começaríamos a falar sobre a justa causa, né? Nós estávamos falando ali sobre os requisitos da ação, né? Então, o próximo requisito aqui, objeto do nosso estudo, é a justa causa, ou seja, né, aquela potencialidade, é a capacidade, né, de postular em juízo. Então, ou seja, a partir do momento que nós falamos sobre a justa causa, né, nós podemos compreender como sendo um motivo fundado, ou seja, em razão do que, né, se pleiteia algo em juízo, ainda mais quando se trata do direito processual penal. Então, justa causa nada mais é do que o fundamento, nada mais é do que o motivo, né, nada mais é do que a pertinência jurídica de se poder ali, né, prover uma ação penal que tenha, logicamente, os seus devidos fundamentos. E para isso nós temos alguns artigos aí que tratam sobre esse tema, como, por exemplo, o artigo 277 do Código de Processo Penal. Olha só, né? Tá certo que é um artigo já desatualizado, mas olha o que ele diz. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, salvo escusa atendível. Até aí não é o que nos interessa, né? O que nos importa é o parágrafo único. Incorrerá na mesma pena o perito que, sem justa causa provada, né, imediatamente. Aí existem algumas hipóteses. Né? Nós temos também o artigo 278, que trata da justa causa. No caso de não comparecimento do perito sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. E o artigo 458, que diz: se a testemunha sem justa causa deixar de comparecer, o juiz, presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á uma multa nos termos do parágrafo 2º do artigo 436 deste Código. Então, justa causa tanto serve, né, como deve ser compreendida como uma condição da ação penal, como também justificativas para não se praticar determinados atos quando devidamente intimado. Então, sobre esses aspectos é que nós compreendemos aí a justa causa, né? Justa causa para fazer algo ou justa causa que justifique o não fazer algo quando necessário que se o faça. Então, sobre esses aspectos é que nós vamos compreendendo a justa causa, né? Nós temos ainda aqui algo extremamente importante, que vem aí trazido também pelo Código de Processo Penal naquilo que diz respeito à justa causa, como também tradutora da ilegalidade de uma coação para efeito de viabilizar o habeas corpus, ou seja, quando alguém é privado da sua liberdade sem uma justa causa, ou seja, sem a efetiva necessidade. Então percebam que o termo justa causa, ele é compreendido sobre vários enfoques diferentes aí no Código de Processo Penal, desde condição para ação, desde responsabilização pela prática ou pela abstinência da prática de alguns determinados atos, né? Como está lá escrito, então, no artigo 648, inciso 1º do Código de Processo Penal. Além disso, nós temos lá o ditame do artigo 395, inciso 3º, que vem dizer a justa causa também aplicada como um motivo determinante para a rejeição da acusação. Então, ou seja, né, o que nós temos? Apresentada a acusação, o juiz, nos termos do artigo 395, inciso 3º, ele pode rejeitar a acusação. Por quê? Porque falta justa causa para a propositura daquela ação penal.
Então, a justa causa ela tem essas compreensões diferentes. E aí, o Renato Brasileiro, um grande doutrinador, vem dizer que existem 3 correntes que buscam aí explicar um pouquinho, né, o que é a justa causa e qual a natureza jurídica da justa causa. Então, isso é bastante importante também, essa compreensão de como nós devemos interpretar. Primeiro, a justa causa como elemento integrante do interesse de agir. Quando eu falo interesse de agir, é a propositura da ação. Ou seja, interesse de agir. A pessoa, para poder propor a ação penal, precisa ter uma justa causa, precisa ter uma razão própria para que ele possa ali, então, poder, né, ingressar com essa ação penal. A segunda hipótese, a segunda corrente, né, justa causa como condição autônoma da ação penal. Ela vem, na verdade, complementar aí a primeira, né? Quando ela coloca essa hipótese de condição autônoma, ou seja, sem a justa causa, vai gerar, então, o quê? Vai gerar a rejeição da acusação. E, por fim, a justa causa como um fenômeno distinto das condições da ação penal. Particularmente, eu não vejo a justa causa como um fenômeno distinto, né? Mas eu vejo ela como um fenômeno integrante, ou seja, uma condição, né, autônoma da ação penal. Então, esse é um aspecto bastante importante, né? Outro autor registra a terceira corrente ganhou força com a reforma do Código de Processo Penal de 2008. Por quê? Então, ele coloca lá que a justa causa seria um fenômeno distinto da condição da ação. E por que ele justifica dessa forma, né? Ou seja, porque ele apresenta algumas condições para o exercício da ação penal. Ou seja, né, o próprio inciso 2º do artigo 395 do Código de Processo Penal aponta como a rejeição da peça acusatória a falta de condições para o exercício da ação penal. Então, ou seja, sobre esta justificativa, né, a justa causa para o exercício da ação penal. Um outro aspecto que nós devemos considerar aqui quando nós tratamos da justa causa, pessoal, e a justa causa é algo extremamente importante para o processo, é extremamente importante para a ação penal. Ou seja, né, a justa causa, ela também é compreendida como aquele suporte mínimo probatório necessário para o exercício da ação penal. Qual que é esse suporte mínimo necessário? Indícios de autoria e certeza da materialidade. Indícios de autoria e certeza da materialidade. Somente com base nos indícios de autoria e a certeza da ocorrência de um fato típico é que poderia, né, o titular da ação penal, sendo ela pública ou privada, poder então ali entrar com uma ação penal. Ou seja, isso gera uma garantia, uma segurança jurídica que ninguém será aí processado senão quando presentes, e aí eu vou dizer novamente, né, os indícios mínimos de autoria e a certeza da materialidade do delito. Então, é certo que o delito aconteceu e, logicamente, eu não tenho uma certeza absoluta de quem o praticou, mas existem indícios mínimos que caminham, que levam, que indicam a autoria daquele crime, né? Por isso que nós chamamos aí, né, de fumus comixe delicti, ou seja, a plausibilidade da imputação são institutos correlacionados à justa causa, né? Esse suporte probatório mínimo, ele é extremamente importante quando nós observamos aí a justa causa. Então, sem justa causa, não pode haver uma acusação, porque nós não teríamos, e olha só mais uma vez, essa plausibilidade da imputação aos institutos correlacionados à justa causa. Esse suporte mínimo não é um suporte absoluto, não é uma certeza, mas o suporte mínimo ele é já necessário aí quando nós tratamos da justa causa. Nós temos ainda aquilo que diz a chamada dupla causa, a justa causa, perdão, duplicada, né? O que seria a justa causa duplicada? Ela é observada numa legislação esparsa, como o crime de lavagem de dinheiro, a Lei 9.613
de 98. Então, essa justa causa duplicada, ela significa o quê? Que de fato existem aí indícios da prática de um crime, bem como os antecedentes deste crime. Olha só o que diz o artigo 1º desta lei. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Então, sobre esse aspecto, é onde nós observamos aí essa justa causa, ou seja, nós temos aí o fato típico descrito, ou seja, nós temos a conduta aqui explicada para nós, e ela vem, logicamente, aqui alicerçada por aquilo que fala aí o parágrafo 1º do artigo 2º da mesma lei, que diz: a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Existe uma ação penal, uma infração penal, perdão, antecedente, e eu tenho uma ação penal consequente. Percebam a diferença. Eu tenho uma infração penal que antecede a ação penal que é a consequência deste fato. Então, essa é uma outra questão que nós devemos ficar sempre atentos. Compreender a justa causa é uma situação, mas nós temos ainda, pela legislação esparsa, a chamada justa causa duplicada, porque eu tenho que ter esses indícios suficientes da infração que antecede a ação penal. Então, esse é um outro aspecto. Aqui eu só estou dando um exemplo, porque caso vocês estejam aí estudando justa causa, vocês com certeza vão verificar a presença na doutrina deste termo, justa causa duplicada, principalmente em concursos, como categorias do processo penal. O que é que significa dizer isso? O que é que nós temos a respeito desse tema? Olha só, categorias próprias do processo penal. Sobre essa situação, nós temos aí o fato de que as condições genéricas da ação, considerando ali o que nós já vimos da teoria geral do processo civil, ou a teoria geral do processo como um todo, parte de uma compreensão maior, ou seja, é aquela em que vai observar as distinções, então, entre os devidos processos legais. Ou seja, o que nós temos a respeito disso? Nós temos aquilo que dizia no passado, porque foi revogado, o artigo 43 do Código de Processo Penal, só para que nós possamos aí fazer uma comparação. O artigo 43 dizia: a denúncia ou queixa será rejeitada quando o fato narrado evidentemente não constitui crime, já estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. Esse artigo, então, ele foi revogado, ele foi substituído pelas novas condições da ação. Ou seja, a partir dessa situação, quando aqui nós temos elencadas como condições da ação, quais são as condições da ação, então, a partir deste questionamento? Nós temos a aparência do fato criminoso, a possibilidade de punibilidade concreta, ou seja, a previsão legal lá no preceito secundário do crime, da existência de punição para aquela conduta, a legitimidade de parte, seja, logicamente, tanto para a parte ativa, para o autor da ação penal, quanto para a parte passiva, para aquele contra quem se ingressa com a ação penal, e também não se esquecendo da justa causa, ou seja, daquela condição minimamente garantista aí sobre o aspecto, sobre o fato de que não se proporá a ação sem aqueles subsídios mínimos para que possa, de uma forma concreta, para que possa, de uma forma eficaz, poder ali processar alguém. Sobre essa situação,
quando nós buscamos aí essa prática de fato aparentemente criminoso. Olha só, né? A materialidade ela deve ser certa. O fato é que ele está ali no deslinde da ilicitude ou não, né? O fato, a conduta humana é que deve estar sobre esse aspecto, ou seja, é que deve estar sobre, né, a dúvida da ilegalidade, pelo menos. E essa é uma condição específica trazida, ou seja, é aquilo, né, contrário ao que diz o inciso 1º do revogado artigo 43, né? O que nós temos hoje a respeito disso? Nós temos aquilo que diz o inciso 3º do artigo 397, ou seja, após o cumprimento do disposto no artigo 396, ou seja, a apresentação da defesa preliminar, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Então, ou seja, por isso que existe uma aparência de um fato criminoso. Porque se o juiz compreender que evidentemente não constitui crime aquela conduta, deverá, né, sumariamente absolver o réu, deverá sumariamente absolver o acusado. Então é importante que nós tenhamos essa compreensão, ou seja, onde é que está a justa causa se o fato não é criminoso? Não existe justa causa para a propositura da indicada ação penal. Uma outra questão aqui que nós devemos observar, né, e aí logicamente vai ficar o questionamento para todos nós, se a hipótese é motivo de rejeição da acusação por falta de condição da ação, de acordo com o que diz o artigo 395, inciso 2, e também de absolvição sumária, nos termos do inciso 3 do artigo 397, como deve ser analisada? Ou seja, então é uma rejeição da acusação porque não preenche as condições da ação, ou porque, nos termos do inciso 3º do artigo 397, a conduta não é ilícita, né? O que nós temos que observar, então? Primeiro, verificando a excludente de forma manifesta, o juiz deve rejeitar a denúncia ou absolver sumariamente o réu. O que ele deve fazer se ele verificar isso, né? E aí o Auri Lopes Júnior responde para nós. Ele vem dizer que, primeiro, a questão deve ser analisada sobre a seguinte forma. Primeiro, se a causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade estiver demonstrada no momento em que é oferecida a denúncia ou a queixa, poderá então rejeitá-la, de acordo com o artigo 395, inciso 2. Se o convencimento do juiz sobre a existência de causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade somente for atingido após a resposta do acusado, ou seja, após a apresentação da defesa preliminar, nos termos do artigo 396, letra A, aí sim ele deve sumariamente absolver o réu nos termos do artigo 397. Então vamos voltar aqui para poder compreender, para que não haja dúvida. Quando é que o juiz, então, né, rejeita a acusação nos termos do artigo 395, inciso 2? Quando naquele momento já é possível verificar a ausência das condições da ação. Se naquele momento não era possível verificar, e o juiz só verifica isso após a apresentação da defesa preliminar, e aí nós falamos, né, artigo 396A, aí sim, né, já ultrapassada a fase do 395, deve então o magistrado, nos termos do artigo 397, inciso 3º, absolver sumariamente o acusado. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não havendo dúvidas, vamos aí continuar então. Bom, a letra B, ela vem tratar de um tema interessante. Vamos lembrar qual que era a letra A, vamos voltar lá. A letra A era a prática de fato aparentemente criminoso. A letra B trata de punibilidade concreta. O que é a punibilidade concreta? O que é que significa
punibilidade concreta, a possibilidade jurídica de, ao final do processo, estando de fato comprovada a materialidade e a autoria, extreme de dúvidas, né? Lembrando que ninguém pode ser condenado se ainda existirem dúvidas sobre a autoria. Então, a autoria deve ser confirmada extreme, ou seja, sem qualquer tipo de dúvida, porque caso haja dúvida sobre a autoria do crime, aplica-se o princípio do indúbio pro réu. Então, que a punibilidade concreta é, bom, se lá no final pode-se punir essa pessoa, existe a previsão legal? Existe. Mas está extinta a punibilidade do agente ou não? Que é o que diz o inciso 4º do artigo 397. Ou seja, não adianta dar andamento a todo um processo, não adianta gerar esse custo ao Estado, não adianta, muitas vezes, gerar a hipótese da revisão daquela decisão, né, em grau de recurso, se, de fato, já estiver extinta a punibilidade do agente. André, quando é que pode estar extinta a punibilidade do agente? Em razão, por exemplo, aí, da prescrição. O crime já está prescrito, né? E aí, nada justificará um processo judicial do qual, ao final, não se poderá punir o acusado. Então, essa é a significativa, né, é o significado aí da punibilidade concreta, ou seja, na hipótese, na circunstância que, ao final do processo, não haverá possibilidade jurídica de aplicação de pena. A culpabilidade, pessoal, vocês que já estudaram isso no direito penal, culpabilidade é a possibilidade concreta de aplicar a pena contra alguém. Ilicitude é a contrariedade daquela conduta natural, né, ou aquele amoldamento daquela conduta natural aos termos da lei, né? Na verdade, não é uma conduta contrária à lei, é uma conduta que se iguala aos dispositivos da lei penal, que determina que para determina que para uma conduta ela seja ilícita e a ela atribui uma pena. Então, aquela conduta que se amolda aos termos da lei. Então, sobre esse aspecto, né, se de fato a pessoa praticou um crime, se de fato existe a justa causa, mas existe a punibilidade concreta, ou seja, ao final essa pessoa poderá ser submetida a uma pena, se não, não há motivo de dar continuidade àquele processo. E o juiz, então, também, nos termos do artigo 397, inciso 4º, absolverá sumariamente o acusado. Ou seja, porque não há motivo para que possa se mover um processo, né, e que não haja ali nenhum efeito prático, nenhuma eficácia contida na decisão judicial. Condições específicas da ação. Então, nós já vimos até agora as condições genéricas, vamos falar agora das condições específicas da ação, né? Iniciando aí pelas condições de procedibilidade, ou seja, segue-se o procedimento, segue-se a formalidade, né, para poder dar início à ação penal. É isso que diz para nós quando nós tratamos aqui de condições específicas. Falamos até agora das condições gerais e agora falaremos das condições específicas da ação penal. E a primeira delas é a condição de procedibilidade. O que significa isso? Ou seja, aquele processo terá procedibilidade, dará-se sequência a ele, né? Ele está ali nele reconhecido toda a eficácia, toda a possibilidade jurídica dele ter uma continuidade, dele ser analisado pelo órgão do Poder Judiciário. Então, em razão disso, né, esse raciocínio em relação ao reconhecimento da sua inexistência é o mesmo para as condições genéricas, né, que dará ensejo à rejeição da denúncia. Se reconhecido posteriormente, pode resultar em nulidade, né, e ainda a extinção do processo sem julgamento do mérito. Então, tanto pode acontecer a rejeição da denúncia, quanto ao reconhecimento de nulidade, quanto o reconhecimento de extinção do processo. E aí aplica-se o artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil, né, por analogia, conforme eu já disse para vocês
lá no início da nossa aula de ontem. Quais são os exemplos trazidos aí para que nós possamos visualizar, compreender o que significa isso? Primeiro, representação da vítima. Então, naquelas hipóteses, né, dos crimes da ação penal pública condicionada à representação, se faltar a representação da vítima, falta uma condição de procedibilidade. O Ministério Público não poderia dar início àquela ação penal sem a representação da vítima. Então, falta a condição para que o processo exista. Requisição do ministro da Justiça naquelas hipóteses previstas em lei, onde, então, a ação penal somente poderá ser proposta quando houver a requisição do ministro da Justiça. E, por fim, provas novas em relação à retomada de inquéritos já arquivados, né, nos termos ali da súmula 524 do STF, como também naquilo que diz ali na hipótese em relação à impronúncia, parágrafo único do artigo 414, também do Código de Processo Penal. Então, condição de procedibilidade é a condição de legalidade do processo. Vamos pensar dessa forma, né? Olha o que diz aí o artigo 525 do Código de Processo Penal, e trata aí do laudo pericial, né, nos crimes contra a propriedade material. No caso de haver crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito, né? Em medicina legal nós vemos bastante isso. Vocês podem estar acompanhando as aulas de medicina legal que nós temos lá no nosso canal. O que significa o artigo 525? Primeiro, é obrigatório o exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, né? O exame de corpo de delito, para vocês terem uma ideia, não se aplica somente quando houverem lesões corporais, né? Mas todo crime que deixa vestígio em coisas, objetos ou em pessoas, sejam pessoas vivas ou em corpos. Então, sempre haverá. E não poderá o Ministério Público apresentar a denúncia nessas hipóteses, ou seja, em crimes que deixam vestígios, sejam em coisas, pessoas ou cadáveres. Então, ele não poderá apresentar a denúncia. Ou seja, é uma condição de procedibilidade exigida pela lei, né? Exigido aí pelo artigo 525. Se ele apresentar uma denúncia, se a parte apresentar, por exemplo, uma queixa-crime, né, crimes contra a honra, né, que tenha deixado vestígio, então, nessa hipótese, se não houver o exame de corpo de delito, né, a análise, né, o que é o corpo de delito? Corpo de delito é a coisa periciada. Corpo de delito é a coisa periciada. Corpo de delito pode ser um objeto, pode ser uma coisa, pode ser um instrumento, pode ser um fragmento, pode ser uma pessoa viva ou pode ser um cadáver, ou até mesmo um fragmento de um cadáver. E o exame de corpo de delito é o exame que se realiza sobre o corpo de delito, tá? Então, é importante que vocês tenham também essa definição para que vocês possam compreender a necessidade, a condição de procedibilidade. Não se pode propor ação penal em crimes que deixam vestígios sem a presença do exame de corpo de delito. Existem ainda algumas hipóteses, principalmente naquelas situações onde exista ali o foro privilegiado, né, como, por exemplo, a autorização da Câmara dos Deputados, conforme diz o artigo 51 da Constituição Federal. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, ou seja, em maioria absoluta, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República, os ministros. Então, ou seja, não se instaura processo sem a autorização da Câmara dos Deputados. Trânsito em julgado de sentença anulatória de casamento, né, para o caso ali do crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, conforme diz o Código Penal, no artigo 236. Lembrando que este é um crime de ação penal privada,
tá? Ação penal privada personalíssima também. Eu disse para vocês que nós temos crimes de ação penal privada, como, por exemplo, os crimes contra a honra, né? Ali nós estamos diante de ação penal privada propriamente dita, e o exemplo de ação penal privada personalíssima é o artigo 236. André, qual que é a diferença mesmo? Sei que você já falou, mas qual é a diferença entre ação penal privada propriamente dita e ação penal privada personalíssima? Lá nos crimes contra a honra, se caso, né, ocorra ali o falecimento do autor da ação, pode haver a substituição processual, conforme também nós já vimos ali na aula passada, né, nos termos do Código de Processo Penal, né? E nós vimos lá que é cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, né? Nós falamos sobre a sigla CAD. E aqui ele vem dizer sobre a ação penal privada personalíssima, ou seja, nos termos e de acordo com o artigo 236, caso o titular da ação, caso a vítima morra, não pode ser substituído por ninguém e haverá então ali a extinção do processo. Né? Olha só o que diz aí o artigo 236. Contrair casamento induzido em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. E olha, o mais interessante para nós está aqui no parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, qual é o requisito aqui? Qual é a condição de procedibilidade? Primeiro, a certeza absoluta pela sentença que transitada em julgado da constatação do motivo de erro ou de impedimento para o casamento. Então, se eu não consigo comprovar o motivo de erro ou impedimento para o casamento, não há como anular o casamento. Isso sendo reconhecido, e olha como é interessante, né? É uma ação penal que depende de uma sentença civil. Por quê? Porque essa sentença transitada em julgado, né, que vai declarar o motivo de erro ou de impedimento que anule o casamento. Uma sentença civil que anula o casamento, não é uma sentença penal. Então, nesta hipótese, é onde nós primeiro temos que ter uma sentença transitada em julgada civil que anule o casamento para que depois a parte possa, de forma personalíssima, né, o querelante, por meio do seu advogado, apresentar a queixa-crime contra o querelado ou a querelada. Né? Então, ou seja, nós temos aí uma análise bastante complexa, porque aqui nós vamos ter uma ordem legal de coisas. Então, primeiro anula o casamento, reconhece o motivo de erro ou de impedimento, somente depois, isso na esfera civil, né? Só se anula casamento na esfera civil. Isso compete ao direito civil. E aí, com base nessa sentença que anulou o casamento por essas razões, ou seja, motivo de erro ou impedimento, é que pode-se, então, intentar a queixa-crime pelo querelante contra o querelado com o intuito de responsabilização criminal. Então, aí nós estamos diante de fatos condicionantes, questões de procedibilidade. Não se procede senão dessa forma. Não tem segmento jurídico senão dessa forma. Quando nós tratamos aí da condição de prosseguibilidade, é diferente. Então, nós temos uma distinção também entre a condição de procedibilidade para a condição de prosseguibilidade. Condição de procedibilidade para a condição de prosseguibilidade. Então, nós temos aqui uma distinção. Né? Qual é a distinção que nós temos? Qual é a diferença entre elas? Né? Condição de procedibilidade, de que haja um processamento, e condição de prosseguibilidade, para que ela possa prosseguir. É diferente. Né?
O Renato Brasileiro, então, também aí traz essa distinção. Ou seja, o processo estará em andamento, mas o seu prosseguimento dependerá da implementação de determinada condição. Então, ele já preencheu o requisito de condição de procedibilidade. Agora ele precisa de uma outra condição para poder continuar, para poder ter sequência. Alguma dúvida, pessoal? Parece que eu ouvi um barulhinho. Vamos lá. Então, qual é a diferença? O artigo 152, ele explica qual é essa condição. Se verificada a doença mental sobreveio, ou seja, veio depois a infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, conforme observa o parágrafo 2º do artigo 149. Parágrafo 1º do artigo 152. O juiz poderá, neste caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em estabelecimento adequado, ou seja, pela aplicação de uma medida de segurança. Parágrafo 2º. O processo retomará o seu curso desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. Então, ou seja, a condição de procedibilidade no momento da propositura da ação já estava presente. Só que, durante o processo, de acordo aqui com o artigo 152, o acusado, ele passa a sofrer ali de doença mental, ou seja, ele não consegue se defender. Ele não tem como exercer o seu direito, por exemplo, à defesa pessoal. André, quando é que o acusado exerce a sua defesa pessoal? No seu interrogatório. Como é que eu vou interrogar um louco? Não tem como. Então, o processo fica suspenso até que ele melhore. Enquanto ele não melhora, se ele oferecer algum tipo de risco a ele ou à sociedade, ou até mesmo a outros detentos, caso ele esteja preso, ele será, então, submetido a uma medida de segurança e internado no manicômio judiciário ou outro estabelecimento adequado. Pode até ficar ali no tratamento ambulatorial na sua residência. Também não há esse impedimento, tá bom? Mas o importante é que ele tenha discernimento. Ninguém pode ser julgado sem compreender o que está acontecendo. Então, esse é um fato extremamente importante. E caso ele recobre a sanidade, o processo retomará o seu curso, porque ele já tinha um curso. Ele já tinha preenchido a condição de procedibilidade. Só que num determinado momento faltou a condição de prosseguibilidade. Para prosseguir, busque aí também a origem da palavra. Procedimento é de procedibilidade. Prosseguimento é de prosseguibilidade. Então, sobre essas questões, a principal distinção aí entre elas, além, logicamente, do nome, é a hipótese em que uma é a condição necessária para que o processo possa ser intentado e ele possa prosseguir após ali, a análise inicial do magistrado, e a outra é uma condição superveniente que aparece, que impede que o processo continue, processo válido. Então, nós temos aí sobre essa situação ainda, nós temos em relação à escusa absolutória, condição objetiva de punibilidade. O que é escusa absolutória? É algo que garante ao indivíduo um perdão, um direito aí de ser absolvido. E condição objetiva de punibilidade. É possível puni-lo? Não, não é possível, porque ele não tem discernimento. As pessoas sem discernimentos não pode ser aplicado pena, mas somente medida de segurança. Sobre isso ainda, nós temos aí condições objetivas de punibilidade. O que são essas condições objetivas? Ou seja, a verificação da tipicidade da conduta, da ilicitude da conduta e da culpabilidade. Isso vocês já viram lá em direito penal também. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Faltando um desses suportes do crime, não há como punir o indivíduo.
E a Lei 11.101 de 2005 ainda trata deste tema. Ela vem dizer lá no seu artigo 180, a sentença que decreta a falência concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial de que trata o artigo 163 desta lei, e ela é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nesta lei, a lei de falências. Nós temos ainda a súmula vinculante 24, lembrando que súmula vinculante é aquela que não se contesta, é aquela que não serve simplesmente como um norte, mas ela obriga, né? E ela diz: não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4, da Lei 837/90, antes do lançamento definitivo dos tributos, né? Lembrando que crimes contra a ordem tributária tornam-se isentos de pena a partir do momento em que o imposto ele é recolhido. Já com relação à escusa absolutória, né, seriam verdadeiras condições negativas de punibilidade. Não se pode punir na medida em que isentam de pena o agente do delito, ainda que não afastem a tipicidade, ilicitude e culpabilidade do fato delituoso. Essa é a principal diferença. Uma excludente de ilicitude é, por exemplo, algo determinado pelo artigo 23 do Código Penal, as causas excludentes de ilicitude. A culpabilidade é aquilo que afasta a possibilidade jurídica de se punir, mas a conduta continua sendo criminosa, né? A possibilidade jurídica de punição ela existe, mas essa escusa absolutória impede que a pena seja aplicada, né? E é isso que nos leva aqui a uma reflexão. O que é que impede que a pena seja aplicada? Anistia, graça, indulto, por exemplo. Quais são os exemplos aí? Olha só, alguns exemplos, né, de hipóteses aí de condição negativa de punibilidade. Não se pode punir. A exemplo, o artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste capítulo em prejuízo de cônjuge na constância da sociedade conjugal, de ascendente e descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. E esse artigo, pessoal, ele caiu na minha prova da OAB, na minha segunda fase da prova da OAB, quando eu prestei lá em 2005, caiu esse artigo. Né? O filho tinha praticado um crime contra o patrimônio do pai, por exemplo. E ele era isento de pena. Tá? Então é importante lembrar disso. Como também em relação ao crime de favorecimento, né? Aqui, ó, crimes contra o patrimônio, ou crime de favorecimento pessoal. Artigo 348. Pessoal, deixa de ser furto aqui? Não. Continua sendo um crime, fato típico, ilícito e culpável. Mas, porém, todavia, o artigo isenta de pena nessas hipóteses, tá? No caso abaixo, aí do favorecimento pessoal, diz o artigo 348, auxiliar a subtrair a ação de autoridade pública, autor de crime a que é cominado pena de reclusão. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime a que é cominada a pena de reclusão, pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. E aí vem, olha só, se quem presta auxílio é ascendente, descendente, cônjuge, irmão do criminoso, vai ficar isento de pena. Então fiquem sempre atentos, né? Logicamente que tanto na primeira hipótese quanto na segunda hipótese são causas pessoais, tá? São causas incomunicáveis, são causas pessoais. Quais são elas? Cônjuge, na constância da sociedade conjugal, ascendente, descendente, né? Enquanto pratica a conduta, mesma coisa que diz aqui o parágrafo 2º. Ascendente, descendente, cônjuge, irmão do criminoso. Então, pessoas que têm um laço de parentesco aí muito próximo, né?
e isso vem de encontro aí ao que diz o nosso objeto de estudo neste momento. Resumindo, então, o que nós passamos até agora, o que nós vimos aí até agora, nós vimos que, a partir dessas condições genéricas da ação penal, né, que nós já vimos, que é aí o interesse de agir e a legitimidade de parte, ou seja, o que é o interesse de agir? Mais uma vez aqui, relembrando a nossa aula passada, analisado pela necessidade, utilidade e adequação. É a vontade de querer processar, é o desejo de querer processar. E a legitimidade de causa, a legitimidade de parte é a autorização legal para aquele indivíduo, para a vítima ou para o titular da ação penal, né, para que possa dar início ao processo. Então, é em relação à causa e para o processo. Para a parcela da doutrina, se ensejaria aqui também a justa causa. Eu particularmente vejo que interesse de agir, legitimidade de parte e justa causa estão juntas, né, aí nas condições genéricas da ação penal. Penso eu que estão juntas, tá? E nós temos ainda outros autores, né, que acrescentam aí as condições genéricas, diante de algumas categorias próprias do direito penal. Isso acontece principalmente aí em legislação penal esparsa, prática de fato aparentemente criminoso, conforme nós já vimos, e até mesmo a possibilidade de uma punibilidade concreta, né? Ou seja, se nos termos do artigo 107 do Código Penal já não está prescrita a responsabilidade ou a possibilidade jurídica do Estado em punir alguém. Condições específicas, nós já vimos aí a de procedibilidade, e alguns autores trazem a de prosseguibilidade, tá? Mas a de prosseguibilidade é após a aceitação, após o reconhecimento da procedência, né, da ação. Então, condição de procedibilidade são aquelas condições que implementam aí, que garantem o exercício da ação penal. Condições objetivas de punibilidade, principalmente aquelas descritas ali no artigo 180 da Lei 11.101 de 2005, né? Pessoal, a partir do que nós vamos observando aí as leis, as legislações, façam a pesquisa, vejam a referência, né? Por exemplo, aqui a lei de responsabilidade fiscal dos administradores públicos. Escusa absolutória, conforme nós já vimos, né, onde a pessoa não será punido não será punido, não quer dizer que não é crime. Não será punido se praticar a conduta dentro daquela condição, né? A exemplo ali, o ascendente, o descendente, o cônjuge ou irmão do criminoso, que lhe presta auxílio previsto como favorecimento pessoal, né, nos termos lá do artigo 348. E aí nós, então, vamos agora começar a falar um pouquinho da classificação das ações penais, né? Como as ações penais se classificam, para que nós possamos aí mais adiante compreender melhor, né, ter uma visão mais dinâmica das ações penais. Então nós temos que compreender, nós temos que aí estudar sobre a própria ação penal em si, né? Vamos colocar aqui o carregador no computador, para que nós não fiquemos sem bateria até o final da aula. Bom, então, sobre essa situação, sobre essa hipótese, quando nós tratamos aí deste tema, se nós vamos observar aí com a devida cautela, né, a classificação das ações penais. Ou seja, né, se nós pensarmos de uma forma maior, de acordo com a teoria do processo civil, né, inerente ao processo penal, até porque eu já disse para vocês que se aplica subsidiariamente, então, né, pela primeira ação seriam conhecimento, as ações de conhecimento, ações cautelares e ações de execução. A ação de conhecimento, logicamente, ela busca uma decisão sobre alguma situação jurídica disciplinada pelo direito penal,
né? Então, primeiro eu tenho que conhecer o fato e buscar, então, uma hipótese, ou seja, quais são as hipóteses do conhecimento da ação penal? A condenação, a constitutiva ou a declaratória. Ou seja, né, a condenatória quase que sempre ela é a regra no pedido. Mas eu tenho, por exemplo, as ações autônomas de direito penal, como, por exemplo, a reabilitação criminal, que ela é declaratória. Declara-se que ele está habilitado, né? Então, isso é algo importante. Bom, a condenatória. A primeira, a que deduz em um juízo de pretensão punitiva por meio da denúncia ou da queixa, imputando ao acusado uma conduta típica, ilícita e culpável, ou seja, os requisitos aqui do crime, né? Conduta típica, ilícita e culpável, visando uma sentença que torne concreta ali a sanção penal sobre o indivíduo. Já a segunda visa criar, modificar ou extinguir uma situação jurídica, como, por exemplo, a revisão criminal, pedido de homologação de sentença penal estrangeira, de habeas corpus, né, para anular determinado processo, por ausência de citação, por exemplo, que é uma dos requisitos da ação. E a terceira hipótese, que pretende a declaração da existência ou não de uma relação jurídica, como, por exemplo, o habeas corpus buscando a declaração da extinção da punibilidade, seria aí um exemplo. Então, nas ações de conhecimento do direito penal, mais uma vez, elas podem se subdividir em condenatória, constitutiva e declaratória, né? Lembrando que condenatória é a busca da pretensão punitiva. Lembrando que a constitutiva, né, ela tem como finalidade criar, modificar ou extinguir uma situação jurídica. E a terceira, que é a declaratória, né, ela busca ali, então, como o próprio nome diz, declarar, esclarecer, né, tornar nítido a existência ou não de uma relação jurídica, buscando, como nós já vimos, o habeas corpus, a declaração da extinção da punibilidade do agente. Então, essa seria de conhecimento. De execução, né? Processo de execução na área criminal, eu estou executando o quê? Executando pena. Então, a pena deve ser executada, só que ele é diferente da relação de conhecimento do processo civil. Não é como um processo de execução no processo civil. Aqui nós estamos executando muitas vezes algo subjetivo, que é a pena, né? A pena de multa não, mas a pena privativa de liberdade ela é subjetiva. Não se vê, não se toca, não se recebe, tá? Então, na área criminal, a execução não se submete ao princípio da demanda, que vocês já viram lá no processo civil. O início não depende da iniciativa da parte, ou seja, havendo uma condenação, é de ofício a execução da pena, tá? Ela vai acontecer, né? O Ministério Público vai requerer ali a execução da pena e isso vai acontecer imediatamente, logicamente após o trânsito em julgado, quando mais nada se puder ser discutido sobre a condenação. E é simplesmente necessário apenas a expedição de guia de execução penal, né? Olha o que fala a LEP, a Lei de Execução Penal, lá no seu artigo 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para execução. Então, ou seja, se ele está solto, deverá ser preso. Se já estava preso, né, aí terá a guia de execução definitiva da pena. Ele poderia, por exemplo, estar sobre uma guia de execução provisória da pena, né? Então, na verdade, nem poderia se executar. Ele estava preso lá, preventivamente. Se ele vai agora ter a pena executada, o que ocorre lá é a detração penal. O tempo que ele já estava preso antes da execução da pena, ele vai ser detraído da pena que ele deva cumprir a partir deste momento. Então, a ação penal tanto pode ser, né, ali de conhecimento, pode ser declaratória
ou pode ser de execução. Olha o que diz o artigo 171 também aí da LEP. Transitado em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para a execução. Por quê? Medida de segurança não é pena, né? Medida de segurança é uma medida de tratamento, né? Então é diferente. A execução das penas restritivas de direito pode ser iniciada mediante requerimento do Ministério Público. Pessoal, pode, né? Mas como nós vimos agora há pouco, o juiz ele expede a guia de ofício de execução da pena após o trânsito em julgado, mas pode ser requerida pelo Ministério Público, nos termos aí do artigo 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou pena restritiva de direitos, o juiz da execução de ofício, que é a regra, ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Pena restritiva de direito, tá? Nós estamos falando aqui, nesse momento. Pena restritiva de direito, tá? Nós temos ainda a execução de multa, execução da pena de multa, pessoal. E ela sofreu uma mudança, né? A execução da pena de multa, ela sofre uma mudança porque hoje ela segue o rito, né, da execução de dívida ativa, execução tributária, tá? Então, o valor da multa ele é convertido em dívida ativa e aí ele segue os parâmetros aí já estipulados da súmula 521 do STJ. A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda. E olha só, aí nós temos, né, a ocasião da ação direta de inconstitucionalidade, onde o Pleno do STF fixou entendimento contrário à súmula 521 do STJ. O STF diz não cabe ao procurador, a Procuradoria da Fazenda Pública, cabe ao Ministério Público a legitimidade prioritária para promover a execução da pena de multa perante, sim, a vara da execução criminal. Por outro lado, por ser também dívida de valor em face do poder público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, subsidiariamente, perante a vara da execução fiscal, se o Ministério Público não houver autuado em prazo razoável de 90 dias. Então, olha só, nós temos uma regra. A regra aqui definida na ADI 350 DF é que quem tem competência originária é o Ministério Público a executar a pena de multa na vara da execução criminal. Se não fizer no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado, poderá sim a Procuradoria da Fazenda Pública, mediante a vara da execução fiscal, promover a execução deste valor de multa. Então, é subsidiário, né? O STF pacificou, não contrariou o Ministério Público, mas também não tirou plenamente aí a possibilidade da Procuradoria da Fazenda Pública, né, do Estado também executar aí a pena de multa. Então, esse é um aspecto também que nós observamos. O STF buscou um meio termo para agradar todo mundo, né, que é o que normalmente acontece lá. Olha só o que diz ainda aqui, esse julgado, né? Nós temos aqui um julgado do STF também, que diz assim: o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a vara da execução criminal, observado o procedimento descrito no artigo 164 seguintes da Lei de Execução Penal, e caso o titular da ação devidamente intimado não proponha a execução da multa no prazo de 90 dias, o juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente, ou seja, à Fazenda Pública, seja ela federal ou estadual, né, para respectiva cobrança na vara da execução fiscal, com observância do rito da Lei 6.830 de 1980, né? E esse acórdão foi aí da lavra do relator Marco Aurélio, né, e Roberto Barroso. Classificação segundo o processo penal, pessoal. Aqui, né,
já são aí 10 para as 8, eu vou encerrando um pouquinho antes a nossa aula hoje, porque eu não quero iniciar esse tópico, tá, antes e não quero deixar ele quebrado. Então, a classificação segundo o Código de Processo Penal entre a ação penal pública e a ação penal privada, eu já falei bastante sobre elas, mas na nossa próxima aula, semana que vem, eu vou falar, então nós vamos começar esse tópico para que ele não fique quebrado, para que não haja necessidade de eu iniciar a explicação e voltar à explicação semana que vem, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, nós temos bastante tempo, eu estou aqui à disposição de vocês, né, para explicar aquilo que nós falamos até agora, porque agora é como se nós ultrapassássemos uma fase, tá? Eu já expliquei as condições genéricas, as condições específicas, expliquei a condição de procedibilidade, condição de prosseguibilidade, e aí se vocês tiverem, então, alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês para estar explicando, pessoal. E a semana que vem nós vamos, então, começar ali a classificação da ação penal segundo o Código de Processo Penal, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade aí para se manifestar. Não havendo dúvidas, agradeço imensamente a presença de todos. Fiquem com Deus e até a semana que vem, pessoal. Um abraço, saúde a todos e fiquem aí sempre cautelosos. Cuidem-se, Covid ainda está entre nós. Boa noite, André.